capítulo 5 de Atos é uma continuação do capítulo 4, contando sobre a oferta que Ananias e Safira trouxeram aos pés dos apóstolos. Já devemos ter notado que o capítulo anterior fala da oferta que Barnabé trouxe, vendendo uma propriedade, trouxe tudo para os apóstolos, para distribuição para os necessitados, de maneira que não havia nenhum necessitado na igreja. Ananias e Safira tiveram uma ideia realmente inspirada pelo diabo. Isto é, de vender uma propriedade, mas guardar uma parte dessa e trazer uma parte para os pés dos apóstolos, dando a impressão muito óbvia que eles estavam fazendo a mesma coisa que Barnabé tinha feito. O resultado foi que Deus, diante de quem a gente não pode mentir, aquele que é o Senhor de todas as coisas, que sabe que tudo está acontecendo, vai inspirando Pedro para chamar a atenção de que, de fato, essa oferta não era completa e que era uma oferta hipócrita. O interessante no texto é notar que, em primeiro lugar, foi Satanás que colocou essa ideia na cabeça de Ananias, que combinou com sua esposa Safira para fazer esse ato de hipocrisia. Mas, como ele não conseguiu passar, ele perguntou se isso mesmo era a oferta toda. E ele disse que sim. O resultado foi que Pedro chamou a atenção dele, que não era o caso, e que ele caiu morto, estranhamente morto, nesse instante. Tendo sido levado pelos jovens para ser sepultado, não muito tempo depois, chega também a esposa dele, a Safira. E Safira também dá a mesma história, que tinha sido vendida essa propriedade, que o dinheiro todo estava lá, que estava sendo colocado aos pés dos apóstolos. Resultado, que ela também caiu morta. Realmente, se Deus disciplinasse a sua igreja dessa forma, todas as vezes que há mentira, realmente não haveria muita pessoa provavelmente na igreja, ou haveria um avivamento muito radical. Porque de fato o que tinha acontecido é que Barnabé tinha sido honesto em tudo que ele fez. Mas esse casal, hipocritamente, fizeram o contrário. Nós sabemos que na igreja de Corinto também houve pessoas que ficaram fracos e doentes. Assim diz capítulo 11, versículo 30 de 1 Coríntios. Mostrando que, às vezes, Deus disciplina a sua igreja, especialmente quando essa igreja está ficando sem muito temor do Senhor. Deus quer um povo que seja não somente justo e honesto, mas um povo que seja santo. E o resultado em Corinto foi que não somente alguns ficaram fracos e doentes, mas alguns também tinham dormido, quer dizer, tinham morrido. Portanto, temos pelo menos 2 casos em que pessoas que agiram de uma maneira injusta, uma maneira hipócrita, uma maneira de não mostrar realmente um respeito pela presença de Deus dentro de sua casa, realmente teriam que ser punidos. O resultado disso foi que a igreja sentiu um grande temor pelo Senhor. O resultado foi que houve com certeza uma basculha do coração para saber se tudo estava de fato honesto, se todo mundo estava vivendo de maneira que a glorificasse ao Senhor com santidade.
Atos capítulo 5 dá sequência àquilo que acontecia na cidade de Jerusalém. Ao movimento cristão, os novos discípulos que afirmavam que Yeshua, Jesus, era o Messias, estava crescendo. E para que tenhamos uma ideia de como isso acontecia, vamos ver que Atos 5 está antes da perseguição. Você vai ter uma ideia melhor aqui de como era a cidade de Jerusalém na época romana e no primeiro século, na época de Cristo. Olhando para a maquete muito bem construída aqui no Museu do Livro em Israel, você pode ter uma ideia, olhando e me acompanhando aqui, você pode observar o templo. Lembre-se que estamos falando daquilo que é chamado segundo templo, porque segundo, o primeiro foi o templo de Salomão, destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Foi reconstruído no período persa, no ano 516 a.C. e depois, na época já romana, foi não só reformado e muito ampliado por Herodes. Exatamente esse templo, conforme vemos, você pode ter uma noção do tamanho do templo em relação à cidade de Jerusalém. Olhando aqui reto na minha mão, nós temos a entrada da Porta de Damasco e chegando aquelas construções com 4 pilares maiores, a Fortaleza Antônia. Quem conhece a cidade hoje do lado de cá, pode ver esse muro do lado que está aqui desta parte da construção do templo, que é o atual Muro das Lamentações, também conhecido como Muro Ocidental. Você pode ver que a parte do templo onde ficava o Santo dos Santos está próximo aonde temos hoje o Muro das Lamentações preservado, e por isso ele é tão importante. Do lado de lá, onde nós temos aqueles telhados, nós temos o lugar da entrada das pessoas que vinham ao templo para adorarem a Deus, e ali ficavam os tanques de purificação onde todos vinham para tentar um relacionamento de proximidade, de comunhão com Deus. Pois é, nesse ambiente de fé religioso é que a fé cristã vai crescer e se manifestar, e como você já ouviu e percebeu, aconteceu o grande problema de Ananias e Safira. Pessoas que nesse ambiente da comunidade da fé mostram que os problemas desse novo grupo que se desenvolve e cresce na cidade de Jerusalém, proclamando a verdade do Evangelho, esse grupo tem problemas. Como vimos no capítulo 4, os problemas eram externos, ou seja, perseguição e intolerância das autoridades religiosas daquela época. Mas os problemas aqui também serão internos, ou seja, gente da própria comunidade da fé podia muito bem, como foi o caso de Ananias e Safira, mostrar que o seu coração não era reto diante de Deus. Querendo projeção, querendo parecer bem perante a comunidade, eles mentiram e o juízo de Deus os alcançou. Esse juízo de Deus tem um sentido muito claro nesse contexto, para nos dizer que o Deus que era encontrado nas Escrituras hebraicas, o Deus que era um Deus de misericórdia e bondade, mas também um Deus que trazia o seu juízo, estava presente também na nova aliança. Com Deus não se brinca, esta é a mensagem conforme nós já acompanhamos. O desenvolvimento do texto vai nos mostrar algo muito interessante logo em seguida. Quando nesse afluxo de gente que vem para o templo, vem para as grandes festividades, para buscar a Deus, nós vemos um grupo de pessoas procurando resultados positivos para a sua vida, cura, libertação de espíritos maus. Eles recebem isso por meio da oração dos apóstolos. É tão interessante observar um detalhe que aí aparece, que as pessoas mostravam tamanha fé que buscavam a sombra de Pedro para que, passando sobre eles, pudessem curá-los. É claro que Pedro não curava por causa da sua sombra, mas a ideia é que o elemento concreto da expressão de fé, assim apresentado, trazia saúde àqueles que buscavam aí a cura através do nome de Jesus. Vamos prosseguir nesse estudo, há muita coisa para aprender ainda sobre Atos capítulo 5. Acompanhe a sequência.
capítulo 5 de Atos, versículo 17, mostra a segunda grande perseguição que foi promovido pelo sumo sacerdote e pelo Sinédrio. Nós estamos vendo atrás de mim uma maquete do Templo de Jerusalém, mais ou menos como parecia na época de Pedro e João, o sumo sacerdote, o Sinédrio, que se reunia dentro do templo. Eles chegaram a reconhecer, se eles não fizessem alguma coisa bastante radical, com certeza, essa história de Jesus ter ressuscitado e esse evangelho que os apóstolos estavam pregando na cidade de Jerusalém continuaria a crescer e crescer rapidamente. Portanto, acharam que eles teriam que chamar novamente os discípulos, os apóstolos, para eles prestarem contas. O resultado foi que eles colocaram na prisão para guardá-los para o encontro do Sinédrio, para realmente fazer essa indagação e tomar as medidas necessárias. O que aconteceu realmente foi algo de extraordinário, porque em vez de eles serem encontrados na prisão no dia seguinte, o guarda do templo vai descobrir que eles tinham fugido. E o que aconteceu é que o anjo apareceu, abriu as portas milagrosamente e deu para eles saírem e voltarem para o templo que nós temos aqui atrás, em visão clara, e continuar sua pregação. Então foram presos novamente e levados para o Sinédrio para responder às perguntas, indagação, inquérito da parte do sumo sacerdote e seus ajudantes. A pergunta que eles vão fazer é a seguinte: que direito, que autoridade eles têm para falar dessas diferenças daquilo que tinha sido sempre ensinado pelos rabinos, pelos estudiosos da palavra de Deus? O que é essa nova história que está sendo infiltrando no judaísmo? E os discípulos dizem que eles têm autorização da parte do Senhor, que Deus tinha falado para eles e que eles deveriam realmente continuar pregando esse evangelho e que eles tinham mais responsabilidade para obedecer a Deus do que obedecer a homens. Isso só podia provocar uma ira tremenda. E a ideia foi de fazer alguma coisa talvez bem radical, não sei se seria matar ou fazer outra coisa com aqueles discípulos. Quando se levanta um fariseu, um verdadeiro rabino, muito respeitado pelo povo, chamado Gamaliel. Gamaliel então levanta a questão de que se Deus não estiver apoiando este movimento, ela não poderia crescer, seria como esses outros dois movimentos, de um certo Teudas e um certo Judas, ambos que foram mortos, seus seguidores dispersos e não deu em nada. Mas se Deus está com esse movimento, se Ele está apoiando, então não tem possibilidades de nem o Sinédrio, nem os judeus, nem o sumo sacerdote fazer com que parasse. E realmente o argumento foi tão poderoso, o respeito que tinham para Gamaliel foi tão grande, que de fato eles desistiram de fazer uma coisa mais radical do que açoitá-los e mandá-los nunca mais abrir sua boca ou falar sobre esse Jesus que tinha ressuscitado. O interessante de toda essa história é que no meio de todos esses acontecimentos, no meio dessa perseguição, o Evangelho vai crescendo de qualquer forma. Não dá para parar esse movimento que agora rodeia o mundo com milhões e milhões de crentes e realmente naquela época também não foi possível pará-lo. Deus é Deus poderoso, Deus é Deus que é dono e cabeça da sua igreja. Como você percebeu, os problemas da igreja primitiva em Jerusalém, no seu momento inicial da história,
Foram problemas internos, como nós vimos em Ananias e Safira, mas os problemas continuariam com a intolerância, com a perseguição, que acabamos de pensar um pouco sobre ela e entender o que estava acontecendo. Nós vamos ver que os discípulos passam por problemas e, através dessa perseguição crescente, é que o Evangelho vai se espalhar por outros lugares na sequência do livro de Atos. E talvez, quando nós pensamos sobre essa questão, alguns problemas surgem em nossa mente, ou melhor, algumas questões vão aparecer. Como é que o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de ressuscitar a Jesus Cristo dentre os mortos, o Deus que é completamente onisciente, onipotente, que está absolutamente presente na história da igreja, por que Ele permite uma situação como essa? Será que não seria mais lógico e razoável que a igreja continuasse através de vitórias e vitórias, com mais conversões, e tudo terminasse daquele jeito que nós pensaríamos, eles viveram felizes para sempre? Pois é interessante ver como faz parte do pacote integral do Evangelho um elemento chamado dificuldade e tribulação. E é surpreendente porque esse tipo de sofrimento é resultado da presença do pecado e do mal no mundo. No entanto, de tal maneira Deus age pela revelação em Cristo Jesus, que Jesus vence a morte morrendo. Jesus vai vencer o ódio com o amor, e da mesma maneira a Igreja de Cristo tem força e tem poder através do sofrimento, que cumpre um papel especial, não só no crescimento da própria pessoa, na sua percepção de Deus e na sua maneira de lidar com aquilo que aflige a humanidade. Tanto que é interessante que essa perseguição, que vai terminar com as palavras sábias de Gamaliel, que você acompanhou, que disse que eles não deveriam mais perseguir os cristãos que haviam sido aí libertados de maneira especial da prisão e que enfrentaram as autoridades dizendo que continuariam proclamando o Evangelho. O interessante é que o finalzinho de Atos capítulo 5 vai nos dizer algo muito extraordinário e especial, que os discípulos estavam felizes, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. É surpreendente, mas aquilo que faz com que as pessoas percam a sua fé, ou se sintam afligidas, ou duvidem de Deus, que é exatamente a dor e o sofrimento, quando chegava a grande intensidade e atingia os discípulos, a reação deles era absolutamente extraordinária, pois até mesmo achavam uma honra sofrer por esta mensagem de amor incondicional e perdão dada através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que esta lição, associada à grande vitória do crescimento da fé da igreja, possa fazer guarida no seu coração e abençoar as nossas vidas quando estudamos o livro de Atos.